Artes. Tempo agora para o Magazine Artes de Liliana Henriques, onde estará em destaque a literatura cabo-verdiana. Num tardinha, na cambar de sol, me tandar na praia de Natasque. Hoje focamos o nosso olhar sobre a Vênus Crioula, o novo romance da autora cabo-verdiana Vera Duarte. Escritora, poetisa, jurista e antiga ministra da Educação no seu país, Vera Duarte prepara-se para lançar esta nova obra no próximo dia 10 de setembro, na 91ª edição da Feira do Livro de Lisboa, estes últimos tempos tendo sido particularmente ricos para a autora, distinguida este ano com o Prémio Literário Guerra Junqueiro, que vai receber no dia 2 de outubro, na cidade da Praia. 2021 está igualmente a ser muito ativo em termos de edição para a escritora. Há um pouco mais de um mês publicou um livro de microcontos intitulado Desassossegos e Acalantos e no começo do ano lançou Contos Crepusculares Metamorfoses, ambos frutos dos meses de confinamento resultantes da crise provocada pela pandemia. No seu mais recente livro, A Vênus Crioula, publicado pela editora Rosa de Porcelana, Vera Duarte conta-nos o destino de uma cantora de pés descalços que viaja pelo mundo fora. Ela tem a voz de Cesária Évora, de Sãozinha Fonseca e de tantas outras que inspiraram a autora, que diz também ter carregado consigo durante anos a vontade de evocar a história trágico-marítima de Cabo Verde. O livro parte de um naufrágio numa ilha mítica entre o Fogo e a Brava, numa viagem entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, porque os barcos partiam do Fogo e da Brava e iam ter ao porto de New Bedford, mas acontece que nestas viagens muitas vezes ocorriam naufrágios. Então, digamos que o ponto de partida é esse naufrágio e depois há uma trama que se desenvolve a partir da protagonista, que vem se tornar uma cantora, e por isso é um livro que está dedicado às vozes femininas das ilhas e está dedicado in memoriam à nossa Cesária Évora. Por feliz coincidência, o livro saiu neste mês de agosto, que é o mês em que a Cesária Évora, se estivesse viva, completaria 80 anos de idade e, portanto, está a ser homenageada. A protagonista da Vênus Crioula, para além de cantar descalça, também tem a particularidade de ter recebido o prémio RFI Descoberta. É verdade, eu construí essa personagem central, a minha Vênus crioula, na base de influências das cantoras cabo-verdianas que eu conheço. Antes de mais, a Cesária Évora, mas depois também com situações que se passaram com outras. Por exemplo, eu lembro-me da Sãozinha Fonseca, que tinha uma voz magnífica, mas há muito tempo que vive nos Estados Unidos, que ganhou Todo o Mundo Canta no Parque 5 de Julho, e eu fiquei muito impressionada e recrio essa cena na minha Vênus, e também cantoras cabo-verdianas que já receberam o prémio RFI, que são prémios que estimulam muito depois a carreira delas. Eu também pus a minha Vênus a receber o prémio RFI Descoberta e falo, portanto, desse prémio, dos cantores, o Sundur, dos cantores que estão à volta, digamos, desse prémio, efetivamente está, sim, no meu romance. Qual foi o impulso para escrever essa história? Quando era Ministra da Educação e Ensino Superior, encontramos uma vez, eu e o Presidente da República, que era então o Comandante Pedro Pires, encontramos em São Vicente, eu lembro-me claramente, no Centro Cultural do Mindelo, e em conversa ele disse, porque ele é do fogo, né? Ele disse: há uma história tão grande por ser descoberta e estudada pelos estudiosos cabo-verdianos, que é a história trágico-marítima cabo-verdiana, que não está praticamente nada feito. Aquilo calou muito fundo quando ele fez essa observação e eu, que não sou nem historiadora, nem socióloga, não posso ir por essa via, eu pensei um dia hei de escrever um livro que de alguma forma tem uma história de naufrágios para contar. E olha, isto ficou, e desde que
eu me reformei e que estou cada vez mais na escrita, um belo dia dei por mim sentada a escrever esta história. Estes últimos meses têm sido de muita atividade. Como é que se explica que tenha lançado tantas obras em tão pouco tempo? E como o tempo foi muito, porque ficamos confinados em casa, e as ideias também, devo dizer que foi um período de muita inspiração. As ideias estiveram sempre presentes, acabei por escrever bastante. Eu devo dizer também, e é verdade, houve acontecimentos durante a pandemia que me marcaram imenso. Por exemplo, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos da América foi um acontecimento que me marcou muito, porque não só por si, por tudo o que gerou, mas também pela lembrança que trouxe de outros assassinatos também de teor racista, como foi a Marielle no Brasil ou o Giovanni em Bragança. E são acontecimentos que trazem-me aquele arrepio que preludia o início da escrita. Na verdade, quando um acontecimento me arrepia e põe-me em estado de emoção, eu já sei que a seguir não terei outra saída senão pegar no papel e na caneta e escrever, porque eu só escrevo com caneta, né, no papel, porque senão, enquanto eu não escrever, enquanto não passar para o papel aquela emoção, fazer a catarse da emoção, não consigo ter paz. Então, foi por isso, eu acho que foi por várias dessas situações, os acontecimentos em Cabo Delgado, o acontecimento em Beirute, tudo isto motivou muito a minha escrita e fez com que esse período de confinamento fosse extremamente produtivo, diria, não é? O mar de lua cheia ronca na praia, geme na areia, chora dia, chora noite, saudade de quem que vai te caber. Este ano também é o ano em que foi atribuído o prémio Guerra Junqueiro, que vai receber no começo do mês de outubro. Como é que se sente com a atribuição deste prémio? Na verdade, sinto-me muito grata com este prémio e as outras distinções que eu tenho sido alvo. Sinto muito grata porque eu penso que as distinções que nos são atribuídas servem para dar maior visibilidade às nossas vozes e eu, sobretudo, coloco muito no lugar de uma voz de mulher. Há quem diga que, no fundo, os escritores acabam sempre por escrever o mesmo livro a vida toda. É o seu caso também? Devo dizer que eu estou completamente de acordo. Neste momento, estou com 15 livros publicados. E eu, quando lanço um olhar retrospectivo, seja para a minha poesia, para a minha prosa, para as crónicas, para os tais ensaios não académicos, para os contos, eu vejo que há temáticas que se repetem. Claro, cada uma procurando ser com novas vestes, com cores diferentes, mas as temáticas do fundo prendem-se sempre com toda essa procura da igualdade entre os seres humanos, da dignidade entre os seres humanos e, sobretudo, essa procura constante, inquietante, muitas vezes agoniante, mas muitas vezes também apaixonante da liberdade para o ser humano. Eu sou muito adepta dessa frase do poeta cubano José Martí, que disse que ser culto é a única forma de ser livre, e eu penso que quanto mais cultos formos, as populações forem, mais livres poderemos ser e é uma forma de também podermos viver felizes. O Nelson Mandela também dizia que é necessário respirar o ar da liberdade para poder ser feliz e eu penso que sim. Eu acho que me move sempre essa procura do amor e da liberdade. Obviamente que eu entendo que só se consegue quando nós conseguirmos eliminar praticamente do convívio humano os diversos flagelos que impedem a fruição desses valores fundamentais. Era Vera Duarte, antiga Ministra da Educação de Cabo Verde, jurista, poetisa e romancista, autora de A Vênus Crioula, o seu mais recente livro, a ser lançado em breve, no dia 10 de setembro, na Feira do Livro de Lisboa. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.